Êxodo capítulo 20, de 1 até 17. Assim diz o nosso Deus em sua santa palavra. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Amém. Vamos orar. Pai bendito, mostra-nos, ó Deus, mais uma vez a tua santa palavra, aplicando-a ao nosso coração, por meio da obra do Espírito Santo do Senhor nessa manhã, Senhor. Suplicamos ao Senhor que nos conforme mais uma vez e mais ainda a pessoa do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, em quem oramos e agradecemos. Amém. Amém. Bom, 2 domingos atrás, eu estava dando ceia lá na congregação do Monte Carmelo, nós falamos aqui sobre a perspectiva do 8º mandamento, não é? Vimos aqui como é que esse 8º, ele exigia de nós o nosso respeito pela pessoa, pela propriedade do nosso vizinho, enraizado naquela crença que temos da chamada providência de Deus. E aí nós vimos ali que se nós de fato acreditamos que Deus é um Deus de providência, e Ele atende à nossa necessidade, isso fará com que nós jamais necessitemos tomar algo erroneamente de alguém para atendermos então a nossa necessidade. E assim nós temos ali no 8º mandamento o reconhecimento da providência de Deus, sustenta, né, a obediência ao 8º mandamento. Assim, o 8º mandamento também vimos, há 2 domingos atrás, relacionado ao chamado 1º mandamento. Hoje nós chegamos ao 9º mandamento, que é o 5º mandamento da chamada segunda tábua da lei, que se refere, irmãos, à veracidade pública, especialmente nas questões de solene julgamento. E assim, obviamente, nós temos uma conexão do 9º mandamento com o 3º mandamento. Eu devo lembrá-los aqui que quando fizemos aquela exposição ali do 3º, nós lembramos, estudamos ali que o 3º mandamento, ele deveria ser entendido não apenas na proibição do mau uso do nome do nosso Deus, mas proibir qualquer tipo de adoção também do nome do nosso Deus, de uma forma que fosse isso vã, não é? O que humilhasse ou diminuísse, porventura, o nome bendito e grandioso do nosso Deus. Veja que quando nós falamos então sobre o 9º mandamento, e admitimos aqui que nós tomamos então o nome de cristãos, o nome de Cristo sobre nós, e nós não agimos então como de fato devemos agir como cristãos, estaremos violando o 3º mandamento. Vejam que o 9º mandamento, ou a violação desse mandamento, é uma maneira de quebrar também então o 3º mandamento, tomar o nome também de Deus em vão. E perceba que como isso relaciona-se especialmente com a chamada veracidade pública em situações solenes de tribunais, no qual há a perspectiva de quê? Testemunho. As pessoas precisam ali, nesses tribunais, de fato proferirem a verdade. Mas veja que também esse 9º mandamento ele é aplicado corretamente a todas as questões que envolvem a verdade. E seria de fato legítimo para nós, nessa manhã, explorarmos tudo aquilo também que diz respeito às questões relacionadas com a mentira. E aí certamente nós perceberíamos aqui uma rúbrica, não é, desse mandamento sobre essas questões.
Mas veja que se nós fizéssemos isso, nós temos muita coisa. O mandamento, o 9º mandamento, assim como os demais, são mandamentos muito abrangentes. Eu não poderia aqui tentar trabalhar então algo que eu tenho em mente com os irmãos, que é o objetivo de nosso nessa manhã. Então eu quero concentrar, porventura, a nossa atenção numa discussão sobre um tipo específico de discurso prejudicial ao nosso próximo. Eu quero olhar isso à luz desse versículo que lemos lá no verso 16, onde diz assim que nós não diremos o quê? Falso testemunho contra o nosso próximo. Como eu disse, todos os mandamentos da segunda tábua da lei, todos eles que falam sobre o amor ao próximo, do 5º ao 10º, todos os que falam nessa segunda tábua da lei falam e dizem respeito ao bem-estar dos indivíduos, não é? Falam sobre a nossa conduta correta para com eles. Cada um desses mandamentos nos chama, irmãos, a sermos crentes individuais no sentido e no Senhor para nos conduzirmos à retidão de maneiras diferentes. Ou seja, na obediência de cada mandamento desse, nós nos conduzimos em obediência a Deus de formas diferentes. E percebam que quando nós olhamos para a lei de Deus, não há apenas uma preservação individual de cada um, mas há uma preservação da chamada comunidade de crentes que estão o quê? Ou deveriam, porventura, edificar um ao outro, porque fazem parte do mesmo corpo. Estão unidos acerca de uma mesma comunhão. E veja que tão importante quanto então a integridade pessoal de todos, ou em todos, esses assuntos abordados do 5º ao 10º mandamento, a palavra de Deus sempre tem em vista, irmãos, o efeito do comportamento do indivíduo naquilo que diz respeito ao todo, ao corpo. Então esse mandamento ele não é dado simplesmente porque Deus quer que sejamos pessoas sinceras. Não é somente por conta disso, mas porque o próprio Deus é o Deus de toda a verdade. E assim, como somos imagem e semelhança do Senhor, nós também devemos proceder de igual forma. Então percebam, Ele nos dá o mandamento porque Ele quer que nos preocupemos com o bem-estar de quem? Só nós? Não. De toda a comunidade cristã, de todos. Ele quer que aprendamos que a falsidade pessoal ela é prejudicial a toda a comunidade. Falso testemunho fere a toda a comunidade, a todos. Eu poderia aqui trazer várias ilustrações sobre isso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Conta-se na história que um determinado técnico de futebol, ele sai de uma equipe, não é? E ele é chamado para treinar uma outra equipe mais proeminente, de maior prestígio. Geralmente é assim que acontece no mundo do futebol. Um técnico que se dá bem numa equipe menor, ganha prestígio, vai para uma equipe maior, não é? E aí você monta todo um planejamento nessa equipe, você tem aí todo o investimento financeiro. Então eles contrataram esse treinador. Esse cara não durou no cargo 7 dias, irmãos, uma única semana. Por quê? Porque ele havia colocado no currículo dele uma mentira que já durara 25 anos. E quando isso foi descoberto, todo aquele planejamento que foi desenvolvido, ou poderia ter se desenvolvido na pessoa dele com essa equipe, o que aconteceu? Se tornou nulo. A carreira dele se tornou instável por causa do quê? Da mentira. A mentira afetou um todo. Como eu falei, a gente tem dezenas de exemplos. Por exemplo, no mundo do futebol você vai ver o chamado gato. Não sei se vocês sabem o que é um gato no mundo do futebol, mas é quando um jogador que diz que tem uma idade, não é? Geralmente sempre a idade ela não é aumentada, ela é diminuída. É descoberto isso lá na frente, isso traz sérios prejuízos, inclusive não apenas para a equipe, mas para aqueles que jogam, para aqueles que são os próprios atletas. Então, o que eu quero fazer nessa manhã? Eu quero me concentrar com vocês acerca desse mandamento, olhando esse mandamento no Velho Testamento, naquilo que o Antigo vai nos ensinar através desse versículo 16. Eu quero fazer isso com os irmãos naquilo que lemos hoje em Mateus capítulo 5, versos 33 a 37, ou seja, a interpretação de Cristo e a aplicabilidade que Cristo traz disso para nós, na perspectiva neotestamentária. E depois eu quero fazer algumas aplicações com os irmãos e fazer algumas perguntas que dizem respeito não apenas aos crentes, mas também àqueles que não são crentes nessa manhã. Então a primeira coisa que eu quero olhar com os irmãos nessa manhã, acerca de Êxodo capítulo 20, verso 16, qual é? O povo de Deus não deve empregar a fala, o seu discurso, sendo injustamente prejudicial ao seu próximo. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque esse mandamento é um mandamento que vai proibir algumas coisas que a gente acha que às vezes não proíbe. Por exemplo, perjúrio. Esse mandamento ele proíbe difamação. Esse mandamento proíbe um mal que às vezes está dentro da igreja. Sabe qual é? Fofoquinha.
E eu me lembro quando eu cheguei para pastorear a minha primeira igreja, a minha única igreja, essa é a segunda, né? O primeiro ato disciplinar do conselho instaurado foi disciplinar uma pessoa porque ela levantou uma calúnia contra um líder da igreja. E quando você não faz isso de forma correta, você não traz a quantidade de testemunhas prescritas, na verdade, o que acontece? Você se torna o alvo então daquela disciplina. E foi exatamente isso que aconteceu por conta de uma questão de quê? De fofoca dentro da igreja. Perceba que Deus está dizendo ao seu povo aqui em Êxodo capítulo 20, 16, que o povo de Deus não deve pregar a fala que seja injustamente prejudicial a alguém, ao seu próximo. E nós temos um contexto. O contexto original aqui, obviamente, irmãos, o chamado tribunal, a criação de um tribunal. E a primeira referência nesse mandamento é a verdade em situações de quê? De ordem judicial. É uma proibição contra a falsa testemunha ou testemunho em um tribunal de justiça. Agora veja, isso era extremamente importante na época do povo, nos primeiros dias da nação de Israel. Por quê? Porque a maioria dos crimes que eram levados perante um juiz lá no deserto, eles eram crimes de natureza capital. E a maneira, irmãos, a principal pela qual alguém era condenado ou exonerado de culpa em Israel era através de quê? Testemunho de testemunhas. Então eles não tinham aquilo que nós temos, por exemplo, nos dias de hoje. Hoje, para você descobrir um crime, se o cara estiver mentindo, você vai lá e faz um exame de quê? De DNA. Você tem a chamada hoje ciência forense avançada. Mas naquela época ninguém tinha acesso ao quê? Ao DNA, a todas as outras coisas que nós podemos hoje usar para os chamados procedimentos judiciais. Eles tinham o quê? Testemunhas. E isso era extremamente importante para absolver ou condenar alguém. Então o falso testemunho, naquele cenário, naquele contexto, ele não era prejudicial apenas para o próximo. Mas ele poderia ser, inclusive, o quê? Mortal. Poderia levar alguém o quê? A ser simplesmente, a ser tirado da própria vida, a enfrentar de fato chamada pena capital. Veja que se alguém fosse acusado de um crime falso, ele poderia ser executado baseado nos chamados estatutos legais da lei. Além disso, o que nós temos lá no contexto? Se uma pessoa desse falso testemunho ou uma evidência falsa em tal cenário, naquele lá, haveriam 4 efeitos terríveis. Primeiro deles, feriu um inocente acusado. Isso quer dizer, irmãos, que seria um ataque direto à liberdade e à dignidade de um outro membro da comunidade do pacto, da nação de Israel. Em segundo lugar, impediria a administração da justiça nesse caso particular, ou seja, se uma pessoa desse falso testemunho, não apenas prejudicaria um indivíduo inocente que era réu, mas impediria as autoridades de fazer justiça a quem de fato era o autor do crime. E terceiro, minava a confiança do público no sistema judicial. E isso levaria a um quarto problema. Qual era o quarto problema? Uma sociedade profundamente perturbada como um todo. Porque quando a sociedade perde a confiança na justa e igual administração da justiça através do sistema judicial, o que a gente vai ter na sociedade? Grande problema. Então o falso testemunho, irmãos, ele poderia acarretar cada um desses grandes, ou seja, gerar cada um desses outros grandes problemas. Então o que a lei de Moisés ela fazia? A lei de Moisés ela tinha pelo menos 2 maneiras de tentar neutralizar falsos testemunhos e falsas testemunhas. Primeiro, exigia que no mínimo duas testemunhas se apresentassem. Tinha que haver aquilo que a gente chama de corroboração. Uma pessoa sozinha não poderia substanciar o quê? Uma acusação. Em segundo lugar, havia uma provisão na lei de Moisés de que se alguém trouxesse um falso testemunho, ele receberia punição devida, não é? Aquela pessoa que havia sido injustamente acusada. Ou seja, aquilo que seria de prescrição da lei contra aquela pessoa que foi injustamente acusada, também seria algo, ou uma punição aplicada àquele que trouxe o quê? O falso testemunho. Então, o falso testemunho, ele também seria o quê? Punido. Ele seria condenado com a mesma condenação
daquele réu que foi condenado injustamente. Então, essa era a maneira na lei de Moisés de dissuadir alguém de trazer o quê? Um falso testemunho, de contar uma mentira. Percebendo que isso traria o quê? Um efeito terrível para ele mesmo, de estar trazendo falso testemunho. Ele receberia uma punição, ele teria que suportar o quê? A pena do seu falso testemunho. Você pergunta assim, pastor, mas será que existe ainda algum país no mundo que utiliza isso? Não foi só Israel no passado? Não. A Escócia hoje ainda tem essa lei. Não sei se vocês sabem disso. Quando eles começaram a elaborar os estatutos, né, estavam sendo ali escritos, né, esses estatutos, no início da história desse povo escocês, a ideia dessa lei do Antigo Testamento ela foi o quê? Incorporada. Ou seja, se alguém leva a um tribunal escocês alguma falsa acusação, o que acontece com essa pessoa? Ela é responsabilizada pela punição que seria indevidamente dada àquele acusado. Eu pergunto, isso não seria muito bem aplicado no nosso país, não? Não sei, eu ainda não conheço a igreja completamente, não sei quais são todos os juristas aqui da nossa igreja, advogados ou juízes, ou alguém que está... Mas eu acho interessante, por que a gente às vezes não briga por esse tipo de coisa na nossa lei? Pode até ser que haja algum tipo de prescrição, não sei, não conheço a lei como um todo, a lei do nosso país, a nossa lei judicial. Mas irmãos, vejam como é isso. Isso é um princípio bíblico pelo qual a gente tem que brigar na nossa sociedade. A mentira é algo, a falta de verdade, o falso testemunho é algo terrível. Isso não fere só a gente. Nós não vamos pagar só a despeito disso diante de Deus, pela justiça, no julgamento, embora que como cristãos os nossos pecados tenham sido perdoados, mas isso vai trazer consequências não apenas para nós, mas para um todo. Você já pensou que a falta de verdade, um testemunho falso, faz na vida de uma outra pessoa? O que isso pode causar na nossa sociedade? E a gente está vendo aí uma série de tribunais se juntando, discutindo tantas questões. Não são apenas crimes capitais, nós temos crimes políticos, crimes administrativos, e os nossos tribunais estão exalando mentira, falta de verdade, muito falso testemunho. E nisso há uma implicação para com a igreja. A igreja precisa trabalhar para adequar a lei secular à lei de Deus, que está longe de refletir o caráter santo do Senhor. Por que nós nos ocupamos, nós que estamos nessa área, nos ocupamos com tantas coisas periféricas, quando poderíamos estar tentando trabalhar para que a lei humana, que jamais refletirá o caráter santo e piedoso de Deus perfeitamente, mas pode em alguma medida fazer isso sim. E quem que tem que trabalhar por essa mudança? São os ímpios? Não, são os crentes. Então fica claro para nós, irmãos. Precisamos falar a verdade por uma consideração que nós temos em primeiro lugar a Deus e por uma consideração que nós temos em segundo lugar ao nosso próximo. Esse mandamento ele reforça o direito de todos os membros da comunidade a terem a verdade contada sobre eles em público ou de maneira particular. E impõe a todos os membros da comunidade que respeitem o bom nome e a reputação do seu próximo. É por isso que esse mandamento nos mostra que ele não tem um foco prioritariamente em uma pessoa, mas no todo. Deixa eu fazer aqui algumas perguntas, já baseado aqui no que o Antigo Testamento nos diz. Meu irmão e minha irmã, você que está nos visitando aqui nessa manhã, à medida que você fala, que você pronuncia os seus discursos, enquanto você tece conversações com seus amigos, enquanto você conversa com outros crentes, quando você fala sobre outras pessoas, na comunidade da aliança ou fora dela, você fala com a preocupação de manter o bem-estar e a unidade dessa comunidade? Você percebe, meu amado irmão, que uma palavra perdida em sua boca, ela pode resultar numa divisão entre irmãos e irmãos na igreja? Você percebe que uma palavra mal utilizada,
relação que não é digna diante de Deus, ela pode prejudicar toda a comunidade da aliança. Essa é certamente uma lição que nós aprendemos já aqui no Antigo Testamento, em Êxodo 20:16, que o nosso discurso sempre tem que ter em vista uma preocupação com o bem-estar de todos, bem como com a reputação de todos. Isso nos leva à segunda coisa nessa manhã. É aquilo que Cristo vai enfatizar em Mateus 5 lá, que é a veracidade absoluta em nosso testemunho, e testemunhos solenes como prova, sabe de quê? Do nosso relacionamento em relação ao seu senhorio. Ou seja, a nossa postura diante da verdade ou da mentira, ela reflete o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Vá comigo, por favor, novamente para aquele texto, Mateus 5, 33 e 37. Esse texto evidencia o nosso relacionamento com o Senhor de Cristo, irmãos, também. E ele diz lá: também ouvistes o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pelo servidor de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra o que, irmãos? Sim, sim, não, não. O que disto passar vem do quê? Deixa uma coisa interessante. Existiam juramentos para todas as situações. Houve um juramento para tudo. Então houve uma multiplicação também de juramentos que diminuíam o significado de uma pessoa dar a sua palavra para outra. E aí você vai ver então que os fariseus estavam fazendo o quê? Eles estavam criando lacunas nesses juramentos. Qual era a lacuna? A principal delas: se alguém jurasse em nome de Deus, então o juramento ele tinha que ser o quê? Cumprido, ele não poderia ser quebrado. Mas se alguém jurasse pela sua própria cabeça, que não era tão importante enquanto se ofender a Deus, aquele juramento talvez pudesse ser quebrado, se tornando assim então um juramento o quê? Falso. E aí o que é que Jesus vem e diz? Jesus diz em oposição a isso: seja porém a tua palavra o quê? Sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Jesus não está dizendo não faça nenhum juramento, porque o próprio Jesus fez juramentos. Eu vou citar apenas um aqui, Mateus 26, 29. Jesus disse lá: e digo-vos que desta hora em diante não beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Jesus fez um juramento. Ele fez uma promessa para o seu povo, que ele seria fiel com eles e os levaria também à glória. Paulo fez juramentos. O apóstolo Paulo fez juramentos. Então o ponto aqui, irmãos, não é que Jesus está dizendo nunca faça juramentos. O ponto é: nunca use o nome de Deus em um juramento de subterfúgio. O que Cristo está dizendo é: você sempre deve dizer a verdade. E mesmo se você não invocar o nome de Deus, sempre que você for chamado a testemunhar, ficará evidente se isso procede de Deus ou do diabo. Portanto, o que Jesus nos ensina aqui? Aplicativamente, o seu discurso reflete a sua submissão ao senhorio de Deus, ou reflete a sua influência a Satanás. É simples assim, irmãos. Todo discurso ele vai cair em uma dessas duas categorias. Não tem meio termo para o Senhor. Ou falamos a verdade, ou pronunciamos o quê? A mentira. Então deixa eu perguntar de novo para você. Quando você fala de alguém para outra pessoa, você sempre tem em mente que o que você diz reflete a obra de Deus em teu coração e a tua submissão ao senhorio de Jesus, ou as tuas palavras são uma obra do diabo na tua vida? Por um lado, o Antigo Testamento está dizendo o que, irmãos? Lembre-se de que o teu discurso tem um impacto sobre todos. Por outro lado, o Novo Testamento está dizendo o que? O seu discurso sempre testemunha uma regeneração divina de alma pelo amoroso e gracioso Pai Celestial. Ou ele testemunha o fato de que Satanás está tendo influência sobre você.
Então veja, Jesus, irmãos, ele deixa claro que toda a nossa fala, ela é dita aos olhos primeiramente de quem? De Deus. Tanto a Escritura diz que uma palavra nem chegou à nossa boca ainda, e Deus já conhece o quê? Toda. Então tudo que nós falamos aos olhos de Deus, e portanto, todo o nosso discurso, especialmente aquilo que nós proferimos em relação ao nosso próximo, deve ser verdadeira e planejadamente utilizado para edificar o nosso próximo. Deixa eu ilustrar isso aqui para vocês. Conversei com um pastor amigo nosso aqui da cidade uma vez, ele estava me contando, quando a gente estava falando sobre esse assunto, né, sobre fofoca, sobre caluniar uma pessoa, ele disse que uma vez ele recebeu uma ligação de uma irmã da igreja, do presbítero. E a irmã disse assim: pastor, olha, tem uma notícia para lhe dar, não é muito boa não. Disse: qual é, irmã? Rapaz, o fulano de tal está adulterando. Qual é a prova disso? Ele foi visto entrando num motel com a mulher. Então como é que a senhora sabe isso? Era o carro dele, pastor. Isso é muito sério, mano. Tem que convocar o conselho, a senhora vai vir. Mas alguém viu e tal, os processos normais. Ela disse: não, pastor, não vou não. Disse: sim, porque você não vai, não, porque eu já vi, não foi eu que vi. Uma outra pessoa me contou. Pois tá bom, quem é outra pessoa? Ah, pastor, eu não posso contar. Eu prometi não contar, pastor. Olha, essa pessoa, ela tem extrema confiança em mim, estou contando para o senhor. Mas eu não posso dizer que é um santo. Eu disse: pois tá bom. A partir de agora a senhora está disciplinada. Não, pastor, o que é isso? Está disciplinado, sim. O pastor não disse quem é. E aí o pastor apertou e falou: não, foi fulano. O pastor pegou o telefone e ligou para ela. Irmã, olha, a irmã fulana ligou para mim, me contou essa história, e é isso. É, pastor, é verdade. É bem, estou pensando, bom, nós já reunimos o conselho, nós já temos 2 testemunhas. Não, pastor, não foi eu que vi, não. Foi uma outra irmã que me contou. Quem é? Não, pastor, não posso dizer de jeito, não, fiz um juramento. Eu prometi, eu não posso contar de jeito nenhum, pastor. Pois tá bom, então a senhora e a irmã fulana, a partir de agora, vão para o conselho, vão ser disciplinados. Você não tem como provar. E o pastor apertou e pá. Chegou uma terceira, vou resumir, chegou uma quarta, chegou uma quinta, e tinha um bolo de mulher no meio dessa história. Nada contra as mulheres, viu? Nada. Era um bolo de gente essa história. Por fim, irmãos, o pastor ligou para o rapaz: meu filho, olha, surgiu aqui uma questão. A questão é essa, liguei. O pastor não pode. Eu estou no Rio Grande do Sul. Não pode. E aí ligou para a noiva e disse: pastor, ele está viajando para o Rio Grande do Sul. E investigou tudo direitinho, irmãos. Como é que uma história dessa surge, irmãos? Hein? Alguém acha que viu algo que acha que viu, e aí inventa uma história, e aí leva uma história por aquilo que acha que viu, não se certificando se de fato isso é verdade ou não é, e causa-se toda uma e outra coisa, em vez de procurar um líder da igreja para que isso seja ali, fique restrito, preservando o irmão, porque se de fato não for isso, preserva-se a igreja, preserva-se não. Sai contando para uma, sai contando para o outro, e sai contando para o outro. Você já viu aquela brincadeira do telefone, né? Começa com uma formiga aqui, termina com um elefante acolá. Onde está, irmãos, a preservação do nosso próximo? Onde está, num caso como esse, a edificação do nosso próximo? Eu não estou dizendo que situações que aparecem não devem ser investigadas. Devem ser com muito cuidado pelo zelo e integridade do corpo de Cristo e a honra de Cristo. Mas temos que ter cuidado, irmãos. Esse mandamento ele não é apenas um apelo à veracidade das coisas, é um chamado a nos preocuparmos também com o outro. É um chamado a nos preocuparmos com o bem-estar do outro. É um chamado à lealdade a Deus na maneira como nós falamos. E é claro que a gente vê aqui, irmãos, uma transgressão acerca de perjúrio, difamação, calúnia, fofoca. Mas isso diz respeito a várias tantas outras coisas. Deixa eu citá-las rapidamente para vocês, algumas delas. Isso nos orienta, por exemplo, a sermos fiéis em nosso testemunho. Essa ordem, esse mandamento, de fato, convoca a todos nós que somos cristãos a sermos fiéis em nosso testemunho nas cortes civis. Sermos, aí eu vou exortar a igreja, é necessário que eu faça isso. Porque tem pessoas que vão aos tribunais da igreja, ao conselho da igreja, e mentem com a cara mais lavada, mentem diante das autoridades da igreja, que para mim são autoridades muito maiores do que qualquer outra autoridade constituída na face da terra, a não ser do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados a testemunharmos a verdade na nação de
tribunal secular, não. Quando alguém nos chama a um tribunal da igreja, há um momento em que há uma situação disciplinar na igreja, nós precisamos mentir? Não. Ainda que eu seja o réu nessa situação, eu devo dizer a verdade, eu devo assumir o meu pecado. E não há meias verdades. Você precisa ser claro, você precisa ser sincero no seu testemunho. O nosso testemunho, o testemunho nosso, é único, é um só. Qual é? É a verdade. Não podemos esconder nada, irmãos, que possa esclarecer o assunto. O nosso testemunho é a verdade. Nós não devemos ser intimidados, não devemos ter medo de intimidação de qualquer uma outra pessoa ou de qualquer uma outra situação que tire a verdade dos nossos lábios. O nosso testemunho é a verdade. Não devemos medir as palavras para tentar obscurecer a verdade. Nós devemos falar de tal maneira que todos entendam o que estamos dizendo. E o que precisamos dizer é a verdade. O nosso testemunho é sincero, é bíblico, sem ocultação, sem um engano parcial, de um conselho parcial. Tudo está envolvido, irmãos. Esse testemunho, ele proíbe falso testemunho, fraude no tribunal, perjúrio. E aí você vai ver que tem muitos juízes que estão ali para julgar e fazer o quê? Julgam a causa de uma maneira injusta. Tem o poder nas suas mãos de decretar ali e violam esse mandamento através de julgamentos injustos. Isso está claro na frente da gente esses últimos dias. Há tantas coisas sendo julgadas no nosso país que, se fossem julgadas de uma maneira mais justa, a corrupção já tinha diminuído muito. Mas se usam do poder que tem nas mãos para dar lugar à mentira, à injustiça. Você que vai ao tribunal e leva a falsa acusação ou mente no tribunal, violação desse mandamento, irmãos. Os que escondem a verdade, os que inventam histórias, os que distorcem a verdade, violam esse mandamento. Os que facilitam a mentira, violam esse mandamento. Você que é um defensor público, você que é um advogado, que sabe que o cara cometeu um crime, está defendendo um criminoso, você tem que convencê-lo a que ele confesse o seu pecado, confesse o seu crime. E não ajudá-lo a mentir, a esconder, porque há certas implicações na lei que fazem com que isso possa acontecer. Isso é violação do 9º mandamento. Terceiro, esse mandamento proíbe calúnia. E é impressionante como isso vai fragmentar a nossa comunidade, irmãos. Você sabe, por exemplo, numa comunidade do nosso tamanho, uma igreja do nosso tamanho, a obediência desse mandamento tem que ser algo de natureza santa. E perceba que o descumprimento desse mandamento dentro da nossa comunidade, ele às vezes nem precisa ser premeditado, nem ser preparado. Se você se prepara para fazer isso, às vezes, irmãos, a gente está em certas conversações e nos pegamos caluniando o irmão. Palavras que vão saindo da boca sem controle. Aí na conversa você começa simplesmente a falar construtivamente sobre um irmão, sobre uma irmã, sobre uma situação difícil. Olha, pastor, o irmão, aquele casal está vivendo situação conjugal difícil, você sabe, né? O irmão A, a irmã B, estão realmente tendo tempos difíceis agora. E aí foi. Quando você viu, já foi. Casozinho daquelas irmãs, né? Mas deixa eu ir concluindo, irmãos. Abram comigo 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 e 7. Porque, como eu falei, a gente precisa se preocupar com a reputação do outro. E em 1 Coríntios 13, 4 e 7, ele diz assim, de 4 a 6. Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não há de ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com que, irmãos?
com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que Paulo nos ensina aqui? Que nós devemos ter opiniões de caridade, de amor, de estimação por quem? Pelos outros. A pergunta é: somos amorosos na forma como estimamos os outros? Ou sempre tentamos encontrar o pior nas pessoas? Nós nos alegramos, por exemplo, com a boa reputação do nosso próximo. Romanos 1:8 aplica isso também, lembrando-nos de que devemos nos regozijar com a boa reputação do nosso próximo. Não devemos ficar com ciúmes, irmãos, ou inveja da boa reputação do outro. Há aqueles na igreja e fora da igreja que amam quando o irmão peca, adoram ver o irmão pecando, gosta de ouvir que o irmão tropeçou, porque às vezes isso até faz se sentir melhor sobre o tropeço do irmão, em vez de realmente fazer o quê? Lamentar, orar pelo irmão. É por isso que em 1 Pedro 4:8, Pedro nos adverte, ele aplica esse mandamento dizendo assim: acima de tudo, porém, tende amor o quê? Intenso uns para com os outros. Por quê? E a razão é porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, irmãos, em vez de expor os irmãos, o que é que o texto ensina? Deveríamos cobrir as suas fraquezas com um manto de quê? De amor. Em 1 Coríntios capítulo 1, versos 4 a 7, também Paulo nos diz, ele nos dá uma aplicação dessa ordem, em reconhecer livremente os dons e as graças do nosso próximo. E aí nós, às vezes, temos um problema com isso. Qual é o problema que a gente tem com isso, irmãos? Há crentes que ficam com ciúme pelo trabalho que recebem, que os outros recebem, pelo talento que os outros recebem, pelas graças que os outros recebem, pela maturidade que os outros têm, pelas virtudes que eles têm. E a Bíblia já nos cansa de dizer que nós precisamos nos alegrar com os nossos irmãos. Precisamos defender, irmãos, a inocência quando sabemos da inocência. Isso aqui vai nos lembrar uma história interessante dessa aqui do Cristo. Você não pode lavar as mãos não querendo se envolver. Vocês lembram? Pilatos, ele sabia, ele vai dizer, que eu não encontrei o quê? Falta alguma nele. Nada que possa condená-lo. O que ele fez, irmãos? Ele conhecia a inocência de Cristo. Mas ele fez o quê? Lavou as mãos. Deixa eu dizer uma coisa, o zelo pela inocência do nosso próximo, ele pesa sobre cada um de nós. Essa responsabilidade de quem? Ela é nossa. O Salmo 101, no verso 5 diz que aqueles que realmente amam o Senhor não caluniam o seu próximo, mas os que assim procedem serão o quê? Destruídos. A pergunta é, diante disso, o que a gente vai fazer? E por quê, irmãos? Porque não há nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum adolescente, nem esse jovem agora, aqui, nesse instante, que já não tenha violado o nono mandamento. Nenhum de nós. Todos nós somos violadores da santa lei de Deus. E violamos o nono mandamento. A pergunta é, o que a gente vai fazer? E aí há duas coisas aqui rápidas para a gente concluir. Primeiro, eu não sei se você é um não crente nessa igreja nessa manhã, mas esse mandamento, ele expressa, a lei expressa a nossa perversidade. A lei foi adicionada por causa dos nossos pecados. Ele reflete a nossa pecaminosidade, a nossa depravação, a nossa perversidade. Então eu quero dizer a você, que eu não crente aqui nessa manhã, com todo o amor e carinho do meu coração, pela palavra, que você precisa da graça de Deus. Se você for honesto, você vai entender que você não pode se ajudar. Você vai entender que esse problema com o pecado não pode ser resolvido por quem? Por você. Mas a graça de Deus ela pode. Então a resposta que você precisa dar à lei de Deus, estabelecida no nono mandamento, sabe qual é em primeiro lugar? É correr para aquele que foi o grande proclamador da verdade. Na verdade, ele é a própria verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É para ele que você tem que correr. Perceba, acusado injustamente em seu lugar, para que você pudesse se tornar a justiça de Deus. Ele diz a você, nessa manhã, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os darei descanso, os aliviarei. Jesus pode te livrar desse mal.
Mas para você que é crente nessa manhã, membro dessa igreja, principalmente, você está lutando com isso. Essa palavra nessa manhã deve levar de novo à cruz. Deve buscar o Espírito Santo para uma obra de santificação contínua na tua vida. Se você é um transgressor do 9º mandamento, como os demais, você deve se entristecer, porque esse pecado caracteriza ainda a tua vida. E o que você deve cultivar é a verdade entre o povo de Deus, pelo teu discurso, pela tua língua, não destruindo a você mesmo. Se você é um crente nessa manhã, você é alguém certamente desejoso de cultivar um bom testemunho para Deus através do uso das tuas palavras, não destruindo a você mesmo. Para isso, você precisa da graça do Espírito Santo, Senhor. Então a resposta correta para obedecer à lei de Deus é aplicar-se à sua graça. Portanto, irmãos, amigos, que Deus nos conceda que busquemos a nossa necessidade em Deus, compreendendo, irmãos, que nós não temos nenhuma capacidade, mas que Cristo morreu por nós. Amém. Amém. Nosso Senhor e nosso Deus, obrigado, Deus, por essa manhã, obrigado pela palavra do Senhor. Mostra-nos nesse instante, ó Deus, o nosso pecado, e depois mostra-nos o Salvador. Nos atrai a Ele, ó Deus bendito, pelo Seu Espírito. Assim nós oramos e suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou convidar você a abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23, apenas até o verso 26. Então ouçam as palavras da instituição da ceia do Senhor, reveladas pelo Senhor Jesus ao seu apóstolo Paulo, e por isso registradas no 11º capítulo da Epístola aos Coríntios. Diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Amém. Irmãos, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus instituiu para o seu povo o sacramento da ceia. Aqueles que por suas vidas escandalosas ou por sua ignorância das verdades fundamentais do cristianismo mostram não pertencer ao povo de Cristo, não têm direito e nem parte nesta mesa. Quando participassem dos elementos, receberiam maldição e não bênção. Vós, porém, que vos achais arrependidos dos vossos pecados, que desejais com a ajuda de Deus viver santamente e credes em Jesus Cristo, sois membros do seu corpo, tendes direito de participar deste sacramento. Foi para vós que o nosso Senhor Jesus Cristo o instituiu. Ele quer que participemos do pão em memória sua, porque é o símbolo do seu corpo, ferido por amor de nós, e do cálice, símbolo do seu sangue, vertido para a nossa salvação. Ele quer testemunhar-nos por esse rito de caridade perfeita que nos amou, para que os nossos temores se desvaneçam. 1 João capítulo 4, verso 18. O Senhor é servido então em que, por meio desta ordenança, anunciamos a sua morte como o preço da nossa vida, e em que até a sua segunda vinda, vejamos nesta ordenança o monumento da salvação eterna, e por ele tem todos os que descansam no seu sacrifício. Esta é a mesa do Senhor, ela não é a mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como ministro seu, convido a participarem desta Santa Ceia os membros professos desta igreja, os membros presentes em plena comunhão de quaisquer outras igrejas evangélicas que confiam somente no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 17: nós, embora muitos,
Somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Vamos nesse instante então orar ao nosso Deus, pedindo que Ele mesmo consagre esses elementos à mesa. Senhor, nós que vamos fazer agora, nós fazemos em memória do Senhor. E rogamos ao Deus que o pão, memorial do teu corpo, o vinho, memorial do teu sangue, sejam pelo Senhor mesmo retirados, ó Deus, do seu uso comum e trazidos para o uso deste mandamento da parte do Senhor, desta ordenança. Que assim possamos proceder aqui, ó Deus, de uma maneira justa e santa, fazendo uma averiguação da nossa vida, ó Deus bendito, de como temos andado com o Senhor, de como de fato, ó Deus, entendemos a própria salvação, de como temos discernido o corpo, que compreendemos, ó Deus, sobre aquilo que o Senhor realizou na nossa vida e tem feito, Senhor. Que possamos, através, ó Deus, desta ordenança e obediência a ela, ó Deus, não apenas lembrarmos daquilo que o Senhor fez no passado por nós, mas que é vívido em cada um de nós por meio do Espírito Santo do Senhor. Nós podemos, ó Deus, também termos a nossa esperança e a nossa fé no Senhor aumentadas, ó Deus, nesse instante, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor virá para estar definitivamente com a tua igreja. Assim nós oramos, te bendizemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.